jardim da inocência. Boa noite, amada igreja. Vamos colocar de pé para que nós possamos adorar o nome do nosso Senhor Jesus, aquele que nos resgatou, aquele que soprou sobre nós o fôlego de vida e nos deu uma chance para recomeçar. Gostaria de te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Não sei como tem sido a sua semana, como tem sido os seus dias, mas que o Senhor possa te buscar no mais profundo, na mais profunda intensidade que você estiver. Senhor, meu Deus, nós te adoramos, Pai. Rendemos graças a Ti, Pai. Sabemos que Tu és o único, e que a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Toma o nosso coração nessa noite, Pai. Nos aproxime de Ti, Senhor. Nos ensine, Espírito Santo, a sermos dependentes da presença de Jesus. E para onde nós percorrermos o nosso caminho, fique marcado a presença de Jesus em nós. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Tu és santo, poderoso. Enche este lugar, Senhor. Enche este lugar, Senhor. Papai querido, nós te adoramos, Senhor. Que a chama do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo reacenda corações nessa noite, Senhor. Te adoramos, Senhor. Enche este lugar, Senhor. Eu quero te convidar a chamar Jesus para encher este lugar, Senhor. Enche a nossa casa, Senhor. Enche a nossa vida, Senhor. Enche o nosso trabalho, Senhor. Enche, Senhor Jesus, os caminhos que percorremos ao longo da vida, Senhor. Enche este lugar, Senhor. Enche este lugar, Senhor. Leva-nos mais profundo, mais profundo. Podemos descansar no colo de Cristo. Para onde iremos nós, se somos totalmente dependentes de Cristo? E eu te convido nessa noite a cantar: para Ti eu vou, Senhor. Independente da circunstância, para Ti nós iremos, Senhor. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, novas canções me destes, e para Ti eu
até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor. Capturou-me, me lembraste, de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor. Capturou-me e para ti eu vou. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor. Capturou-me e para ti eu vou. E para ti você pode declarar: para ti eu, nada mais, nada mais. E para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Senhor, nós reconhecemos que não há outro lugar melhor do que estar na Tua presença. Em momentos bons, em momentos difíceis, em qualquer circunstância, o melhor lugar para estar é diante do Senhor. O Senhor nos deu vida, fôlego de vida, para estarmos em Ti, na Tua presença e vivendo por Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é uma fonte inesgotável e o Senhor nos convida sempre a bebermos desta fonte. Sim, Senhor, não há para onde devemos ir a não ser para Ti. Nós corremos para Ti, nós ansiamos por Ti. Ah, Senhor, dá-nos mais de Ti nesta noite. Que o Senhor possa mesmo se revelar, Senhor, para aqueles, ó Deus, que estão cansados, como a força que dá ânimo. Para aqueles que estão tristes, sim, Senhor, como a alegria, Senhor, inesgotável. Para aqueles que estão abatidos, Pai, que o Senhor possa vir com vigor, com júbilo. Sim, meu Deus, em meio ao luto, em meio à dor da perda, em meio, Senhor, aos choros. Ah, que o Senhor possa se revelar presente, como um pai que não desampara. Ah, Senhor, mas como um filho que abraça, como um espírito que fortalece, Senhor. Vem mesmo, Senhor, trazendo vida, trazendo restauração, trazendo a Tua presença, Senhor. Revela-te a nós nessa noite, Pai, porque de Ti dependemos e de Ti precisamos, Senhor, hoje, sempre. Ah, Senhor, para Ti corremos, para Ti, Senhor Deus, tão somente. Ah, para Ti, Senhor. Vamos declarar mais uma vez, bem suave,
Bem suave, só as vozes. Faça essa declaração. Nos rendemos aos teus pés, Senhor. Você pode louvar o Senhor com as suas palmas, em nome de Jesus. Que bom que você está aqui. O Senhor nos convida nessa noite a nos rendermos um pouco mais à sua presença. Seja qual for a sua luta, sua dor, o seu desafio, seja qual for a notícia, saiba que o Senhor nos convida a nos rendermos aos cuidados, à dependência e à graça dEle mais uma vez nessa noite. Amém, meus irmãos? Você pode tomar o seu assento, fique à vontade por um instante, que essa maravilhosa graça esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre aqueles que estão aqui, sobre aqueles que nos acompanham pela internet também, no nome de Jesus. Nós estamos na noite da esperança. E sempre há esperança, em Cristo Jesus há esperança. Então nós vamos ouvir a palavra logo mais, vamos ter um tempo de oração aqui à frente, e eu quero já te desafiar, à luz da palavra que vamos ouvir mais à frente, a você depois vir receber oração, sem acanhamento, sem medo, mas ser ministrado por alguém que vai interceder por você, orar por você, e carregar a carga junto com você em oração. Amém, queridos? Meus irmãos, nós estamos aí nesta semana, apesar dos grandes desafios que como igreja estamos vivendo, mas estamos aí diante de algumas programações para acontecer, e eu quero lembrá-los que nesta quinta-feira nós vamos ter sim o encontro da Rede Fruto Maduro, que é a nossa terceira idade, não é? A gente brinca aí que é a melhor idade, né, o eufemismo, mas que tem todo sentido para dizer que essa galera mais preparada aí da vida, madura, já experimentada, não é, a partir de 60 anos, então se você tem 60 a mais, você se enquadra nisso. Este pessoal, essa galera vai estar reunida nesta quinta-feira, às 14 horas, né, neste dia 7, a partir das 14 horas, ali no Salão Social, ou melhor dizendo, na quadra nossa ali nova, né, no nosso estacionamento novo, e vai ser um tempo muito especial. Então se você se enquadra nisso, faça parte desse momento da Rede Fruto Maduro, tá certo? Lembrando, meus irmãos, que neste domingo, com a graça do Pai, nós vamos celebrar ao Senhor Jesus pelo Dia dos Pais, não é? E nós queremos fazer isso homenageando, prestigiando, não é? Honrando os nossos pais que aqui estão, da casa, e também você que está visitando, é convidado a estar com um café especial neste domingo, não é? Dia 10, vai acontecer às 9 horas da manhã. Mas se atente à importância de você dar o nome de quem vai vir. Então você pode, pai, trazer a sua família e vir com a sua família, mas é preciso dar o nome. Você pode dar o nome ali já ao final do culto, no balcão de informação, ou amanhã na secretaria da igreja, como preferir. De repente você vai confirmar participação de alguém, mas você que tem o seu pai aí e vai se organizar em família, é preciso dar o nome, tá bom? Porque dar o nome não tem custo nenhum, nós queremos nos organizar da melhor forma para recebê-los com muita excelência, e para que você realmente tenha um momento especial em família, tá certo? E lembrando que logo após o café, às 10 horas, estaremos aqui em celebração, em culto, então já é muito oportuno você também permanecer para cultuarmos ao Senhor juntos, logo em seguida, tá bom? E lembrando, meus queridos irmãos e amigos que aqui estão, que nos dias 7, 8 e 9 de setembro, nós estaremos em festa aqui, em grande celebração, comemorando os nossos 92 anos de idade, da nossa amada IPI de Sertanópolis, não é? Nossos convidados especiais serão o reverendo Sérgio Gini, reverendo Silas Souza de Rolândia, e o reverendo Giovanni, que já esteve aqui pregando. O reverendo Sérgio Gini é a presidente da Assembleia Geral, presidente da IPI do Brasil, e nos dará a graça
de termos aqui ele, a presença dele, pregando a palavra. Então, você é convidado a estar aqui. Você pode depois divulgar, mas orar a respeito deste momento e com certeza organizar-se com sua família para estarmos juntos nestes dias 7, 8, 9 de setembro, comemorando 92 anos da Igreja Presbiteriana Independente Sertanópolis. Amém, queridos? Nós vamos continuar celebrando ao Senhor nessa noite. Quero convidar você a ficar ao pé mais uma vez. Nós vamos então louvar agora ao Senhor, não só com os nossos lábios, com o nosso fôlego, mas também nesse momento oportuno com o nosso louvor financeiro. Nós temos aqui as urnas à frente, nós temos aí o QR Code na tela. No envelope que você tem aí, nos envelopes das ofertas que você tem aí nas poltronas, lá atrás nós também dispomos lá. Você vai encontrar no QR Code, o mesmo que está na tela. Este QR Code vai te direcionar aí, através do seu aplicativo, para fazer como você bem quiser, com muita tranquilidade. Aos que nos visitam, fique à vontade, sem pressão, não é uma obrigatoriedade. Nós fazemos isso como Igreja de Cristo, reconhecendo a bondade, a misericórdia, a paternidade, a provisão de Deus sobre todos nós, sobre nossas famílias, sobre nossa casa. Amém, igreja? Senhor, venha mesmo, Pai, abençoar o Teu povo, que possamos sempre olhar para Ti, reconhecer, perceber, ó Deus, e sempre valorizar que a Tua mão está sobre nós, é a Tua provisão, é o Teu poder, é a Tua bênção, Senhor, e sem ela, quem seríamos? Não somos ninguém, mas louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tem sustentado nossas vidas, nossas famílias, e também, Senhor Deus, e muito mais, sustentado a Tua igreja. Obrigado, Senhor, que assim seja sempre, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos continuar celebrando ao Senhor. As palmas. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Deus é bom em todo tempo. E é lindo ver a presença do Senhor Jesus fluindo cada vez mais em nós. E tendo a certeza que Ele é o início e o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o Deus da nossa vida. E que você possa compreender isso nessa noite. E que através desta canção o Espírito Santo possa pousar sobre o teu coração e fazer você entender que sobre todas as coisas de sua vida pertencem ao Senhor. Alfa
Oh Senhor Jesus, ouça a canção do nosso coração. Mestre, Mestre, clamamos pelo Senhor. Direciona a nossa vida, Mestre. Mestre, direciona a nossa vida, para que entregamos tudo em Tuas mãos. Tira toda a preocupação, Senhor. Tira todo o medo, Senhor. Todo o desânimo, Senhor. Enche este lugar, enche este lugar. Há uma glória de Deus neste lugar. Há uma glória de Deus neste lugar. Tu és poderoso, Mestre. Tu és poderoso, Mestre. Conduza, Senhor, este louvor. Conduza, Senhor Jesus, essa ministração. O fruto do Teu reino, Senhor, que é levantado sobre nossos corações. Sobre nossos corações. Tu és o Alfa, Senhor. Eu te convido mais uma vez a cantar. És o Alfa, és o Ômega, és o princípio, o meio, o início e o fim. És o amor da minha vida que queima em meu coração. És o Alfa e Ômega. Aleluia, exalta este nome, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Louvado seja o Teu nome, Senhor, seja para sempre o Teu nome, engrandecido e adorado, Senhor. Bendizemos o Teu nome, seja engrandecido o Teu santo e bendito nome, Senhor. Exaltado seja o Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória para todo sempre. Oramos no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos queridos. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Que bom tê-los aqui nessa noite da esperança, para juntos engrandecer o nome do Senhor e também sermos edificados pela palavra, ser fortalecidos na fé. Glórias a Deus. Que Deus continue abençoando a vida dos nossos irmãos, Sérgio Louvor. Vocês são uma bênção, queridos. Glória a Deus por toda a equipe engajada, servindo ao Senhor neste lugar. Meus irmãos, antes de nós irmos para a palavra, creio que os irmãos têm conhecimento, talvez alguns não, talvez por não conhecer essa família, mas esta igreja tem chorado por esses dias e hoje tem sido também um dia de quebrantamento, ao despedirmos de um irmão tão precioso que Deus o chamou para casa, nosso irmão Tuti. Quem não conheceu ou não tive o privilégio de conhecer este homem querido, esposo da nossa irmã Dani que coordena a Rede de Mulheres, e estes pais do Vinícius que coordena a Rede Teens, e também o Lucas, que serve junto aqui nessa igreja, ele é baterista, ou seja, toda uma família engajada. Nosso irmão Tuti, que por vezes esteve servindo aqui em várias frentes da igreja, no estacionamento, nas festas das nações, sempre em uma barraca, ele estava ali junto, principalmente juntamente com o nosso irmão Tiago, presbítero. A nível de comunicação, aproveitar este momento, já estamos no assunto. O velório, tudo indica que começará amanhã, a partir das 9 horas, 9 da manhã, em vista do sepultamento à tarde, por volta das 5 horas. Assim que tivermos as informações mais precisas, isso chegará de alguma forma através das redes sociais, os contatos da igreja, mas tudo indica que seja a partir das 8h30 da manhã, às 9 horas, e encorajamos a igreja, quer você, não, mesmo que você não seja membro dessa comunidade, mas que puder vir também para dar um abraço nessa família, nos abraçar aqui juntos, é muito importante, porque a Bíblia nos ensina a se alegrar com os que se alegram e também a chorar com os que choram.
e queremos pedir para que você venha abraçá-los, né? E isso com certeza fará muita diferença. Por mais que seja tamanha dor, eles estão amparados, né? Na certeza que o Senhor já está pastoreando o coração dessa família, e que o Senhor também continue pastoreando o coração de todos nós, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero chamar você para ouvir a voz do Senhor nessa noite. Talvez a sua dor não se identifica com a minha e de muitos outros aqui, mas talvez você veio para cá desesperadamente, necessitado de ouvir uma palavra de Deus. Talvez sua dor seja diferente da que eu estou comunicando aqui, mas a minha oração é que o Senhor nessa noite venha falar ao teu coração, porque nós cremos que Ele reservou essa noite para falar com você e falar comigo em nome de Jesus. Oremos ao Senhor, queridos. Pai, nós estamos diante da Tua presença gloriosa, iremos abrir a Tua palavra e pedimos que o nosso coração seja ministrado poderosamente conforme a necessidade de cada um. Aqueles que necessitam, Senhor, de encorajamento, e nós oramos que o Senhor traga coragem. Aqueles que necessitam do Teu amparo, Senhor, de força, e nós oramos, venha revigorar. Outros, ó Pai, necessitam de ânimo, por estarem desanimados. Nós oramos, fortaleça a fé do meu irmão, fortaleça a fé da minha irmã. Nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, e oramos, Espírito Santo, fale conosco, ministre aos nossos corações. Nós clamamos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos queridos, a partir de hoje, nessas terças-feiras, nós iremos começar uma série de mensagens com este tema, as parábolas do reino. E o texto, ou melhor, o capítulo que nós iremos enfatizar, porque há muitas parábolas que o mestre contou, mas nós iremos enfatizar no capítulo 13 do livro de Mateus. E você que está com a sua Bíblia, abra por favor, em Mateus, no capítulo 13, só neste capítulo encontraremos 8 parábolas, e fora outras ainda no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, há tantas parábolas que nós iremos encontrar. O que são parábolas, pastor? São ilustrações, são contos, são ilustrações para trazer aplicações, lições profundas espirituais. O mestre, que ama muito contar histórias, ele usava coisas do cotidiano das pessoas para trazer um ensino espiritual. Ele olhava para os pássaros e ali contava, ao comparar os pássaros, trazia uma lição espiritual. Olhava para a semente, para as plantações, que era muito comum na Palestina daquele tempo. Jesus, ele usava tudo que tinha relacionado ao cotidiano, tudo que eles conheciam como uma figura de linguagem, para trazer uma lição ou aplicação de ensinos espirituais. Ele usava parábolas ou essas histórias, por exemplo, a falar dos peixes, falar dos pescadores, e para trazer ao entendimento lições preciosas. Eu creio que essa parábola, essas parábolas, aliás, elas são ricas de ensino, como o Senhor fala conosco por meio dessas parábolas, por meio dos ensinos, que traz com ela fundamento. Jesus, ele começa contando histórias, coisas simples, para trazer coisas profundas. Meus irmãos, diante disso, quando olhamos para a palavra de Deus, eu creio que você tem ouvido muita mensagem de Deus, que tocou muito a sua vida, mas eu não sei se você já deparou com este questionamento, despertou a você uma pergunta: por que algumas pessoas respondem a palavra enquanto outras não? Por que algumas pessoas respondem bem a palavra e outras não? Sendo que muitas vezes estão inseridas no mesmo lugar, assim como nós estamos, inseridas no mesmo ambiente como estamos. Algumas respondem bem a palavra, enquanto outras não. Por qual motivo isso acontece? Por que será em que algumas pessoas estão tão impactadas, tão abençoadas pela palavra do Senhor pregada,
e outros ficam indiferentes. O que explica isso? Sinceramente, o mestre, ao saber que essa é uma realidade, que seria uma realidade nos dias de hoje também, ele trouxe essa parábola conhecida tanto como a parábola do semeador. E é sobre essa parábola que nós vamos começar essa série de mensagens, irmãos queridos. Eu quero ler com vocês, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 9, depois nós iremos ler em seguida outros versículos também. Assim diz a palavra do nosso Deus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, verso 6, saindo porém um sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola, Jesus, ele trouxe com tanta precisão, porque tratava-se de uma multidão que estava ali, desesperada, querendo tanto Jesus e outros interessados por aquilo que poderia proporcionar, milagres, sinais do reino. E Jesus, é interessante lembrar deste contexto, que Jesus ele se assenta, e o púlpito que ele usou foi ali em um barco. Ele se assentou e começou a trazer este ensino para uma multidão que estava necessitada, muitas delas da palavra do Senhor. E Jesus, ao contar essa parábola, ele traz uma explicação. É uma das poucas palavras em que é acompanhada de uma explicação já própria, que o próprio mestre, ao trazê-la, explicou também. E você pode acompanhar a partir do versículo 18, mas olha que interessante, irmãos meus. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Um desafio é ouvir a palavra do Senhor e termos a clareza, o que ela realmente significa. O que significa isso? Você já ouviu uma palavra e não conseguiu ter uma clareza e logo surgiu a dúvida ao perguntar, mas o que isso significa? Algumas coisas que requer discernimento para termos compreensão, principalmente a respeito das coisas espirituais. Aliás, o próprio apóstolo Paulo diz que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. O que é um homem natural? É aquela pessoa que não tem o Espírito Santo. Logo, aquele que é um homem espiritual, uma pessoa espiritual, a saber, que tem o Espírito Santo, ele consegue ter compreensão, uma capacidade de entender tais coisas. Isso é claro que ele vai entendendo pelo seu processo de maturidade na fé, pelo seu caminhar, pelo seu crescimento espiritual. Ele passa a entender qual é o significado dessas coisas, passa a ter uma compreensão melhor. E Jesus, eu tenho certeza que Ele deseja tanto que entendamos, irmãos meus, a importância dessa parábola do semeador, tanto é que Ele chama-nos a atenção, ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. E nós vamos ler, irmãos, porque Jesus ele contou as sementes que na verdade caíram em 4 lugares. A semente que significa o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é semente,
vai caindo, caindo e caindo. Quando todos pensam que está morta, vai brotando, nascendo e crescendo. Quem lembra dessa? Ah, olha só, saudade da escola dominical, né? Eu acho que era mais ou menos isso, né? Eu aprendi quando criança. Ontem, é claro, né, irmãos? A palavra do Senhor, ela é semente, ela vai sendo lançada. O semeador, nessa história, é o próprio Senhor Jesus que anunciou o reino de Deus, a mensagem do reino. E aplica-se também àqueles que semeiam a palavra do Senhor, que pregam a palavra do Senhor, seja num púlpito, seja aquelas que ministram numa célula, nos pequenos grupos, aquelas que ministram, semeiam a palavra do Senhor no trabalho, no percurso para casa. De alguma forma, a palavra do Senhor está sendo lançada, é uma semente. A palavra de Deus é uma semente. Ele propriamente é um bom semeador e também envia os seus servos como semeadores da paz, semeadores da palavra. E olha que interessante, irmãos meus, nos ensina no versículo 19 o seguinte, olha as próprias palavras de Jesus: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, o que acontece, irmãos? Vem quem? O maligno. Quem é o maligno? O diabo. O que ele faz? Ele arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é que foi semeado à beira do caminho. Que foi semeado à beira do caminho que Jesus havia contado até então, significa o quê? O quem? Significa aquela pessoa que tem, na verdade, um coração endurecido. É um coração endurecido. É aquele que não acolhe a semente. Olha que interessante que Jesus está deixando bem claro. Aqui há 4 formas de solos que significa o coração. É o coração da pessoa. É como se tivesse ali 4 pessoas e receberam cada uma delas a mesma semente, a mesma verdade, a mesma palavra. Mas todas frutificaram? Não, apenas uma. Por quais motivos? Primeiro, por conta do coração endurecido. Quem tem um coração endurecido, ainda que ouve a palavra de Deus, ela não frutifica. Até então, eu não tinha analisado com clareza essa palavra, porque é o seguinte, nós podemos ser equivocados na interpretação deste versículo, dizendo o seguinte: enquanto ouvimos a palavra do Senhor, se atente, porque o diabo ele vem para roubar a semente. Isso é uma verdade? Também, mas parcialmente. Por quê? Porque ele só rouba, ele só arrebata, tenta tirar a semente quando o coração está endurecido. Quando o coração está endurecido, é fácil para o maligno roubar a semente. Quando o coração está endurecido, é fácil de perder a oportunidade que Jesus está proporcionando, por conta da dureza de coração. A dureza de coração, queridos, ainda que venha semear a palavra do Senhor, ela não frutifica, não impacta. Já tentou semear a palavra do Senhor para quem está com o coração endurecido? Misericórdia! Então, um dos motivos em que tais pessoas que recebem a mesma mensagem, a mesma palavra, o Evangelho, não frutifica na sua caminhada, como outros são transformados em suas vidas ao receber a mesma mensagem, é por conta do quê? Dureza de coração. Não compreendem, ou não querem compreender. Por que não compreende? Porque tem a sua própria verdade. Por que não compreende? Está preso na sua razão. Por que não compreende? Porque depende de quem fala. Às vezes a pessoa fecha o coração pela palavra, porque ela está olhando o semeador e não a semente. Aqui é uma atenção muito importante, irmãos meus. Nós jamais devemos fechar o nosso coração para o pregador,
O que nós temos que abrir o coração é para a pregação. A pregação. Ouça a palavra de Deus. Quantas vezes fechamos o coração, não ouvimos a pregação porque, não simpatizei com esse pregador não. Eu não gostei desse pastor. Eu não gostei de fulano que está pregando ali. Cuidado com isso. Isso é uma forma de endurecer o coração. E com isso fecha o coração, e a palavra é lançada, e o próprio diabo já arrebata a palavra do coração, e ela não frutifica na vida daquele que ouve. Agora outro, meu Deus, que palavra tremenda. Mas quem pregou? Foi um instrumento de Deus que o Senhor usou, e foi uma bênção. Foi um instrumento. Porque todos aqueles que semeiam a palavra do Senhor precisam também da semente que é a própria palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Portanto, que sejamos sensíveis sempre à palavra de Deus, a palavra do Senhor, a mensagem, nem tanto com o mensageiro. Ainda que devemos também louvar a Deus por essas pessoas que ministram tanto as nossas vidas, mas ouçam bem, meus irmãos, teremos oportunidade, com a permissão do Senhor, de ouvirmos a palavra do Senhor, mas abra o seu coração, porque todo aquele que endurece o coração, ainda que receba a palavra do Senhor, não frutifica. Temos que abrir nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Jesus, ele continuou dizendo, primeiramente é este. Segundo, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Tudo bem, o que tem de errado? Verso 21, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração, quando chega a angústia ou a perseguição, ou seja, quando chega a hora do vamos ver, por causa da palavra, logo se escandaliza. A hora que chega o momento dele demonstrar que ele é crente em Jesus, em demonstrar a sua convicção, que assumiu uma aliança com Cristo no altar do Senhor, quando ele começa a sentir a perseguição, objeções, por causa da palavra, se escandaliza. Mas ele recebeu com uma alegria. Que coração é este, irmãos meus? Que coração é este, senão um coração raso? É aquele que acolhe a semente, mas não tem raiz, que não tem profundidade. É o que ouve a palavra e logo recebe com uma alegria. Quantas vezes recebemos a palavra do Senhor com tanta alegria? Ou a palavra nos trouxe uma alegria pelo fato de recebê-la com o coração aberto. O coração está aberto. Recebemos a palavra, trouxe alegria, trouxe ânimo, trouxe uma paz. Eu estou em paz agora. Essa palavra me abençoou tanto. Eu cheguei angustiado no culto, e a palavra veio de contra meu coração, me trouxe paz, me trouxe alegria. Eu entendi, Deus falou comigo, eu sei que decisão e que posição que eu devo assumir. Eu entendi que posição que eu devo assumir para que essa paz prevaleça no meu coração e eu não venha mais passar por isso. Eu já entendi, eu recebo com alegria e vou para casa e vou feliz e abençoado. Mas não tem raiz, sendo de pouca duração. Ou seja, é apenas uma emoção. Uma emoção, não criou raiz. Criar raiz, eu entendo que significa não criou temor, não criou uma sensibilidade, essa palavra, ao ponto de mover agora a sua vida e aplicá-la em todo lugar. Foi só algo momentâneo. E por não ter raiz, principalmente quando vem as perseguições em forma, qual é a perseguição que nós recebemos muitas vezes? É aquelas pessoas que zombam de nossa fé, você se posiciona de não fazer tais coisas mais na sua vida, aí começa alguns a anular você, começa a tirar sarro, é uma perseguição sutil, mas isso tem poder de deixar você na dúvida e muitas vezes fazer com que você volte atrás, se não tiver realmente uma firmeza, não tiver firmeza na sua fé. E este, irmãos, é um coração raso, ele acolhe a semente, mas não cria raiz. Quando o homem ou a mulher está firmada a sua fé, tem raiz na palavra, queridos,
com certeza ele não importa o que ele vai ter que passar por causa da palavra. Ou seja, não importa quem eu vou desagradar por eu honrar ao meu Deus. Não importa quem vai ficar descontente pelo meu posicionamento em vista que é eu com Deus, é o meu temor com Ele. Eu entendi, quem compreendeu fui eu. Eu compreendi o Senhor falando comigo, eu compreendo o que o Espírito Santo está falando aqui comigo, então é comigo. Se algumas pessoas que não entenderão a minha decisão de me guardar a minha vida para o Senhor, de servir somente a Ele, ainda que algumas pessoas venham ficar descontente com isso, não importa, sendo que isso é um propósito meu e Deus, eu compreendi. E para isso, irmãos, tem que ter coragem. Quem não tem raiz na fé, para agradar os outros, negocia princípios. Para agradar pessoas, ele esquece da mensagem que recebeu. Ele esquece do propósito que ele fez com o Senhor. Esquece. Mas eu desagradar tal pessoa. Eu aprendi um princípio tão importante sobre o agradar. Primeiro, se você agradar a Deus, não importa quem você vai desagradar. Agora, segunda coisa, se você desagradar a Deus, não importa quem você vai agradar. Eu posso agradar a um monte de pessoas, mas eu tenho no meu coração, isso não honrou o meu Deus, não agradou o coração de Deus, não alegrou o Senhor. Aí é um vazio, irmãos, é uma infelicidade. Agora, há uma paz no meu coração com o Senhor. Ainda que algumas pessoas não gostaram disso não, mas há uma certeza no meu coração. E o que sustenta isso, irmãos, é quando você acolhe a palavra e ela gerou raiz em você, ou seja, a semente gerou vida em você, tem vida de Cristo em você, a palavra se encarnou em você, amém, queridos? Isso que é maravilhoso, quando a palavra ela se encarna em nós, quando a palavra ela passa a nos mover, ela gera uma consciência, ela gera uma sensibilidade ao nosso coração. E Jesus continuou dizendo, porque olha, muitos recebem a palavra, mas outros não compreendem, porque o coração está endurecido, e outros, o coração raso, é só na hora do vamos ver, já abandona a fé. E Jesus continuou, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo, e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Que coração é este, irmãos meus, senão um coração mudando? É um coração mudando, ou seja, é aquele que acolhe a semente e cria raiz, mas não produz frutos. Ele até está sinceramente certo da palavra, ele recebe, olha, a palavra de Deus, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Então quer dizer que ele recebeu a palavra, o coração não estava endurecido, e se sufocou a palavra, é porque ela já estava sobre a vida da pessoa, ela estava caminhando com a palavra, mas foi sufocada, ao ponto que não frutifica. O que significa isso em outras palavras, que não frutificou? Que não gerou uma transformação genuína. É um coração mudando, um coração relacionado com o mundo, com as preocupações deste mundo, com a fascinação das riquezas, ou seja, o coração dele está no tesouro errado. E acontece, as preocupações deste mundo, irmãos, acabam sufocando a palavra, porque quando nós passamos por preocupações, ansiedade, isso, uma coisa, somos provados, e o que há de acontecer? Ou a palavra prevalece ao trazer paz, por confiar no Senhor, ou as preocupações sufocam essa confiança, ao ponto que vamos ficar tão ansiosos, que logo nós não temos paciência de orar até ouvir Deus. Quando uma pessoa está dominada pela preocupação, pela ansiedade, ela não ouve Deus falar, mesmo que Deus venha falar.
mesmo preocupado. É por isso que nós temos que aquietar o coração, irmãos, não deixar que as preocupações deste mundo, as circunstâncias deste mundo, as tentações e as propostas deste mundo venham sufocar a palavra de Deus em nosso coração, afetar nosso relacionamento com o Senhor, porque se sufocar, logo ela ficou infrutífera, não vai gerar frutos, não produz frutos, frutos que através de alguém que está andando na fé, e a palavra do Senhor se encarrega de fazer isso. Este é um coração, irmãos, mundano, um coração mundano. E por fim, Jesus, ele, com certeza, ele enfatiza a melhor, ou o solo, ou a motivação de um coração ao receber a palavra do Senhor. O que acontece quando alguém ouve a palavra do Senhor com o coração correto? Jesus, ele disse, mas o que foi semeado em boa terra, Jesus chama isso de uma boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Que coração é este, irmãos meus, senão um coração humilde? Eu classifico isso como um coração humilde. É aquele que acolhe a mensagem, cria a raiz e produz frutos. Um coração humilde. É aquele que ouve com o coração aberto, compreende, e quando compreende, o diabo não rouba essa semente, não gera dúvida, ou seja, não cai no esquecimento, e também não tem um prazo de validade, ou seja, até na hora da aprovação, não, ao contrário, a aprovação para aqueles que estão vivenciando a palavra, isso impulsiona a buscar mais a Deus. Eu lembro de uma frase que me impactou demais. A primeira vez que eu ouvi isso, foi no momento que eu mais precisava entender sobre. Certa vez eu ouvi dizer, bendita a crise que te leva a Deus, e maldita prosperidade que te afasta de Deus. Isso eu compreendi no momento de crise. Bendita a crise que te leva a Deus, que te leva a Deus. Quando passamos, irmãos meus, por tantas diversidades na nossa caminhada, a pergunta é, onde isso vai te levar? Ou onde isso está te levando? É nessas horas, irmãos, se revela do que nós somos, do que a nossa fé está sendo feita. A nossa fé, ela é movida realmente pela palavra do Senhor, fundamentada na palavra do Senhor, ou é uma fé composta pela nossa própria carnalidade, pela nossa própria razão e pelas nossas próprias conclusões? É uma fé humana. O coração humilde, irmãos, eu creio que é isso, que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor com humildade. Quando ouvimos a proclamação da palavra do Senhor, quer de um púlpito, quer de uma sala, quer na rua, ou você no seu tempo a sós com o Senhor, ao ler a palavra do Senhor, entenda, a palavra de Deus está sendo proclamada, é uma palavra viva, e nós devemos ser humilde de coração, receber essa palavra como uma semente poderosa, que tem poder de transformar as nossas vidas, irmãos. Essa palavra tem poder de nos fortalecer, de nos encorajar, mas precisamos ser humildes quando você receber a mensagem, ou seja, você receber a verdade, você entender uma coisa, primeiramente, Senhor, faça a obra em mim. O problema é que muitas pessoas não são humildes, quando recebem a palavra de Deus, já querem converter as pessoas lá fora, sendo que nem ele ainda foi convertido. Agora, não, essa palavra eu entendi, já sei para quem eu vou falar, mas espera lá, falou com você primeiro? Essa palavra agora eu vou falar para tal pessoa, ela vai levar um confronto, mas antes, a palavra confrontou você primeiro, devemos ser humildes, irmãos, ao recebermos a palavra do Senhor. Eu tive uma crise muito séria há uns anos atrás, e eu vigio muito para não cair de novo nesse erro. Há um tempo atrás eu percebi que eu estava lendo muito a Bíblia, porém para os outros, não para mim. Como se dava isso? Eu lia, interessante, essa palavra assim em tal lugar. Ali, outro dia, interessante, essa mensagem é para tal pessoa. Aí novamente estava debruçado na palavra, uau, essa palavra é para tal pessoa.
Chegou um momento que eu estava faminto, morrendo de fome da palavra. Falei, meu Deus, todo dia eu estou em contato com a palavra que está errado. Simples, não estou lendo para mim. Não estou tendo meu tempo com o Senhor para dizer, Senhor, fala comigo. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ser humildes diante da palavra do Senhor. Porque quando nós somos humildes, a palavra encontra e gera em nós um propósito de vivermos para a glória dEle. E passamos a produzir, ou seja, produzir na verdade de sermos frutíferos, gerar frutos, através de um coração humilde. Irmãos, a pessoa que prospera no reino de Deus, ou que prospera através da mensagem do Senhor, são corações humildes. É aquela que influencia a vida de outras pessoas. Muitas pessoas estão aqui na igreja, foi através de alguém humilde, que levou a palavra com muita humildade, com muita simplicidade, dizendo, olha, eu preciso de Cristo, mas tem lugar para você também lá. Eu vou porque eu preciso de Cristo, mas você pode vir junto também. Olha, eu não conheço muito sobre a Bíblia, eu estou conhecendo, mas o que eu sei eu compartilho com você. Mas se você quer conhecer mais de Deus, vem comigo, porque eu também quero. É isso, irmãos. Não é alguém que conhecer a verdade já se sente o dono dela, ou já se sentir tão cheio de si e quer realmente querer mudar as pessoas, e muitas vezes a vida dela não reflete Cristo. Nós precisamos ser humildes, queridos, ouvir a palavra com coração humilde. Coração humilde é um terreno, ou melhor, é uma terra fértil. Quando a palavra é lançada, semeada, ela frutifica, ela vai gerar frutos para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Quero chamar vocês lá de pé, por favor, neste momento. Enquanto nossos irmãos do Ministério de Intercessão vão se posicionando aqui entre as laterais, nós vamos orar por você que está nessa jornada de oração, 7 terças-feiras para um propósito, que você tem orado, tem buscado, mas nós também queremos orar pela sua vida hoje, mesmo que você não esteja disposto a começar uma campanha, essa jornada de oração, mas quem sabe o Senhor falou no teu coração de uma forma muito especial hoje, de uma forma bem específica, e você entende, olha, eu preciso me colocar na presença do Senhor, eu quero que orem comigo, eu preciso que orem pela minha vida, porque meu coração está endurecido, eu preciso que meu coração seja sensível a Deus. Sabe como começa a se quebrantar o coração, irmãos meus, é quando reconhece que o coração está endurecido. Por que está endurecido o teu coração? O que endureceu o teu coração? Se coloque diante do Senhor. Deus, tem misericórdia. Eu estou ouvindo tua palavra, mas parece que não gerou vida em mim ainda. Essa já é uma atitude de humildade, quando admitimos, Senhor, quebranta este meu coração, tem misericórdia, Senhor. Faz-me simples diante de Ti e diante das pessoas, Senhor, me dê humildade, Pai, para voltar meu coração para a Tua palavra, reconhecendo que eu sou dependente de Ti, eu necessito da Tua palavra, Senhor. Eu quero orar neste momento, eu chamo você a vir à frente, com coragem, com humildade, uma atitude de quebrantamento, dizer, Senhor, eis aqui a minha vida. Senhor, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor continue fazendo uma grande obra neste lugar, Pai. Tua palavra mais uma vez foi proclamada, e muitos ouviram a Tua palavra, tanto aqui e aqueles que estão conosco, por via das redes sociais. E quantos, Deus, vão frutificar, pegarão a palavra como o tesouro mais precioso da sua vida, receberão a palavra como a semente, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, palavra viva. Mas quantos, Senhor, a desprezarão, por estarem, Senhor, desconectados do seu coração, por uma dureza de coração, ou quantos, ó Senhor, não tem raiz, até recebem com alegria, mas na hora da provação, logo se escandalizam, abandonam a fé. Senhor, nós oramos que nessa noite o Senhor venha nos ajudar a criar raiz na fé, Senhor. Não queremos viver uma inconstância em nossa jornada de fé. Quantas pessoas vivem uma inconstância porque não tem raiz, estão bem quando as coisas estão bem, e quando vêm as circunstâncias desagradáveis, logo abandonam a fé, rejeitam ao Senhor.
abandonam a Tua palavra, Senhor. Nos ajude, fortaleça-nos. Queremos, ó Deus, e precisamos ter raiz em nossa fé. Não queremos, ó Pai, ter uma fé superficial. Nós oramos, meu Senhor, quantos também têm uma fé mundana, que é somente, ó Deus, basta ter as pressões deste mundo, basta ter as distrações, e a palavra não frutifica. São coisas deste mundo, são as preocupações que roubam a semente, não ouve ao Espírito Santo no momento que mais deveria ouvir. Na oportunidade de crescimento, acabam muitas vezes se distanciando do Senhor, optando muitas vezes de fazer coisas pela sua própria vontade, para buscar um alívio imediato, ou uma solução imediata. Ah, meu Senhor, nós somos humanos e falhos, e eu creio que foi por isso que o Senhor disse: atentai-vos na parábola do semeador. A necessidade de ouvirmos a palavra com coração humilde. Nós clamamos a Ti, meu Senhor, faça essa obra em nossa vida. Nós cremos que isso é um ato da Tua graça. Oramos o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Sai do seu lugar, queridos irmãos. Nós queremos orar juntos enquanto louvarmos o Senhor com essa canção. Vamos dedicar este tempo juntos em oração em nome de Jesus. Nada encontrará
Senhor, obrigado porque a Tua palavra nos orienta, Tua palavra é direção, Tua palavra é alimento, a Tua palavra é refrigério. Só quem conhece a Tua palavra sabe, Senhor, o quanto ela é maravilhosa, os Teus preceitos, os Teus desígnios, os Teus mandamentos. A Tua palavra é infalível, é inerrante, ela é inspirada pelo Senhor. Tua palavra tem poder, ela é poderosa. Obrigado, Senhor, porque esta palavra chegou até nós. Obrigado, Senhor, porque esta palavra alcançou corações aqui. E ainda nesta noite, Pai, que esta palavra frutifique a 10, a 100, a 1000 por um. Que esta palavra, Senhor, continue frutificando em cada coração, até a volta de Jesus, revelando a Tua glória, orientando o caminho, fortalecendo a fé, forjando o caráter de Cristo. Que a Tua palavra, Senhor, venha mesmo, Senhor, nos transformar de dentro para fora. Senhor, grandes são as lutas, desafios, as circunstâncias difíceis que enfrentamos nesta vida. Mas aquele que é alicerçado na Tua palavra passa por todas as circunstâncias firme, porque está alicerçado na rocha, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá-nos a coragem, a ousadia de rompermos com a preguiça, Senhor, para que assim como ouvimos a Tua palavra um dia e estamos ouvindo, possamos valorizá-la na nossa casa, no nosso andar, no nosso dia a dia. Sim, Senhor, dá-nos coragem para romper com a preguiça. Ajuda-nos, ó Deus, a ajustar a nossa vida, a nossa rotina, Senhor, a nossa casa, para que a Tua palavra tenha primazia, e que o Senhor possa falar conosco em casa, através da Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, faça-nos lembrar das Tuas promessas, porque diante das lutas, diante das provações, como é gostoso, Senhor, lembrar das Tuas preciosas promessas, lembrar do que o Senhor disse, Senhor, de coisas que o Senhor disse, como por exemplo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Sim, Senhor, que as águas não nos submergirão, não nos afogaremos, não seremos queimados pelo fogo das provações, mas o Senhor nos livra de todas elas, porque o justo, o crente, o discípulo de Cristo, Filho de Deus, sabe quem Tu és e aonde encontrar consolo na Tua palavra, Senhor. Continua a se revelar a nós, Pai. Quero abençoar, Senhor Deus, nossos irmãos que estão na campanha, aqueles que estão na 7ª semana, na 6ª semana, na 5ª, na 4ª, na 3ª, na 2ª, quem sabe hoje começando, Senhor, renovando um voto diante de Ti, um compromisso diante do Senhor, mas perseverando na Tua presença, Pai. Revela, Senhor, a Tua glória, os Teus mistérios, que a Tua palavra seja tão clara, tão vívida, ó Deus amado, e tão esclarecedora para cada um destes nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus. Fortaleça-nos a fé, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor, ministrada a nós nessa noite, e que esta série, Senhor, venha mesmo nos direcionar, nos orientar ao caminho que devemos seguir, confiando no Senhor Jesus, naquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tem domínio sobre todas as coisas, não nos desampara, mas está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você crê nisso, amém? Em nome de Jesus. Então eu quero te convidar a exaltar o nome de Jesus com suas palmas, em alegria e gratidão ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu vou ministrar a bênção, mas eu quero pedir algo a você.
Não saia deste lugar sem antes abraçar alguém. Abrace, cumprimente, deixa Deus te usar. Como é bom um abraço. E nós estamos num momento tão oportuno para isso, viu? Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, doce Espírito Santo, seja com você, seja com sua família, seja com a igreja de Jesus hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.